Olá, eu sou a Ana e o vídeo que eu tenho hoje para vocês é falar sobre as minhas leituras do mês de Abril. Foram alguns livrinhos, finalmente sinto que retomei aqui um bocadinho o meu ritmo de leitura habitual, se bem que agora em maio já voltei ao que tem acontecido nos últimos meses, que é ler muito pouco. Portanto, eu vou falar sobre as minhas leituras do mês de Abril, pode ser que esteja aqui alguma boa sugestão para vocês juntarem às vossas leituras. O primeiro livro já tinha transitado de março, é aqui o On Writing, do Stephen King, A Memoir of the Craft. Este livro já está traduzido, é o Escrever, foi editado pela Bertrand. Neste livro, o Stephen King dá-nos um apanhado de vários momentos da vida dele em que escrever começou a ser uma necessidade para ele, uma coisa que sempre fez parte da vida dele, uma forma dele se expressar, uma forma dele criar histórias que gostava de ver, mas que outras pessoas não estavam a escrever. Começou um jornal, pôs-se em problemas com o jornal, portanto a escrita foi uma parte muito presente na juventude do Stephen King, e então ele faz-nos aqui um apanhado de como isso também foi a forma como ele conheceu a mulher. A relação deles é muito gira, e depois disso ele faz então aqui um apanhado sobre algumas dicas que ele tem para quem está a escrever. São dicas daquilo que funciona para ele, ele não está aqui a dizer que toda a gente devia de fazer isto, mas também tem noção de que as dicas que está a dar são coisas que se podem aplicar a praticamente todos os autores, independentemente do género em que escrevem, independentemente do formato em que escrevem, e portanto é um livro muito interessante que eu gostei imenso de ler, gostei imenso de conhecer mais do Stephen King, a pessoa por trás dos livros. Eu ainda li pouco do autor e portanto foi muito interessante ler este livro. Houve aqui momentos em que eu pensei, mas este homem está a dar spoilers. Mas não, ele simplesmente está a falar de algumas ideias que teve iniciais para os livros, mas depois seguiu por outros caminhos para escrever a história que foi publicada. E portanto, se tiverem interesse na personagem por trás, na pessoa por trás de todos os livros que existem, e ele escreve em tantos géneros diferentes, é uma pessoa cuja mente deve ser também fascinante. Eu acho que eu ponho no mesmo patamar do Neil Gaiman, por exemplo. Neil Gaiman, Tim Burton e Stephen King devem ter uma mente cheia de recantos escuros e portanto foi muito interessante. Aconselho muito, e ele no final tem aqui uma lista de livros que vai sendo atualizada a cada vez que o livro tem uma nova edição, dos livros que ele leu nos anos anteriores e que sugere às pessoas lerem também. O livro seguinte que eu tenho aqui li para o Em Abril leemos em Espanhol, da Ana Lopes, do Sabor dos Meus Livros. Tenho aqui Memórias de um Homem em Pijama, do Paco Roca. Este livro no fundo é a compilação de várias tiras que o Paco Roca escreveu para um jornal e que eu agora não me lembro qual é o nome do jornal, Las Provincias. E portanto é uma compilação dessas tiras que ele foi escrevendo sobre o seu dia-a-dia quando decidiu que iria deixar o trabalho que tinha e passar a trabalhar apenas como ilustrador. E portanto é Memórias de um Homem em Pijama, que era um sonho que ele tinha desde criança, poder trabalhar em casa e passar o dia de pijama. Portanto ele de vez em quando nestas tiras sai do pijama, porque nós vemos aqui vários dos amigos dele, e honestamente há aqui coisas que espero que os amigos tenham dado autorização para ele escrever, porque são coisas muito pessoais. E apesar de não ser um livro que eu considero que esteja ao nível dos outros livros, do outro livro pelo menos que eu já li do Paco Roca, ao mesmo tempo não deixa de ter aqui a voz dele, e é uma coisa mais pessoal, uma coisa muito mais íntima. O autor está aqui a abrir-nos as portas para a vida dele, para a relação dele com a namorada, a mulher, noiva, ou o que quer que seja, a relação com os amigos dele, que eu acho um piadão, porque ele trata os amigos pelo signo astrológico deles, e portanto nós temos aqui um carneiro, um capricórnio, um peixe. Ele nunca os trata pelos nomes, trata-os pelo signo deles. E então tem aqui várias coisas do dia-a-dia, de como é encontrar uma parceira, de como é trabalhar em casa, de como as nossas vidas vão mudando à medida que nós vamos envelhecendo. As coisas que nós queríamos aos 20 anos não são as mesmas coisas que nós queríamos as coisas que nós queremos aos 30 não são as mesmas coisas que nós queríamos aos 20, e portanto é um livro que eu achei muito interessante. Era suposto ter lido o segundo volume, mas já não cheguei a ele. Lá está, eu quero ler mais do Paco Roca, eu sei que vou ler o segundo volume deste, e estou ansiosa porque a Levar disse que ia editar também o Rugas. O Rugas está esgotado há anos e eu quero muito ler esse livro, portanto estou aqui ansiosa à espera que deem uma data de lançamento, que era suposto ter saído ainda no ano passado. O livro seguinte que eu tenho para falar é aqui Os Escolhidos, da Veronica Roth. É um livro que vem aqui iniciar, eu penso que será uma duologia, não penso que ela deva escrever muito mais. Aliás, este livro funciona muito bem como standalone, portanto se quiserem ler
e depois não lerem uma continuação, o mais provável é que não seja assim muito necessário. No entanto, vai ser muito interessante ver o que ela vai escrever daqui para a frente. Os Escolhidos é um livro que fala muito sobre a nossa perda de identidade, sobre o facto de as pessoas esperarem de nós uma coisa que nós não somos e de nós acabarmos por adotar essas máscaras de forma a darmos às pessoas aquilo que elas esperam de nós. Neste livro nós temos 5 escolhidos, 5 pessoas que neste momento são adultos, mas que na altura em que foram encontrados seriam adolescentes e que acabaram por lutar contra um tenebroso, venceram essa batalha e portanto conseguiram derrotar o tenebroso que estava a destruir o nosso mundo e a matar imensas pessoas de uma forma extremamente horrível. E ninguém preparou estes 5 adolescentes para o que vinha depois. A sensação que dá aqui é que sempre se assumiu que estas crianças, estes adolescentes, não iriam sair todos vivos da batalha. E portanto nunca ninguém os preparou para o que vinha depois, ninguém os preparou para o facto de toda a gente os reconhecer na rua, ninguém os preparou para o facto de eles deixarem de ter privacidade, porque eles não podem pôr um pé na rua, não podem ir a lado nenhum, toda a gente os conhece. As pessoas esperam deles uma persona de determinada forma, e então nós seguimos aqui a Sloane, que é uma pessoa muito introvertida, no sentido em que ela não gosta que se metam na vida dela, ela não gosta de ter muita gente à volta, ela tem os seus segredos, muito também a ver com a forma como houve uma altura em que ela foi raptada pelo tenebroso e ainda esteve um dia sob posse dele, ela e outro dos escolhidos, e portanto isso é um segredo que lhe pesa muito. E nós temos então aqui estas personagens que estão no fundo a tentar perceber como é que conseguem criar uma vida depois de terem atingido o pico, se calhar aos 16, 17 anos. E portanto é um livro que fala muito sobre o processo de luto de nós próprios, das pessoas que nós perdemos, da pessoa que nós temos de ser, mas muitas vezes eu nem sei muito bem. Este livro fala de muitas coisas que se calhar não seria aquilo que estavam à espera num livro da Veronica Roth, que acaba por ser uma autora que costuma escrever livros com bastante ação. Este livro não se foca na ação, este livro foca-se no crescimento das personagens, nas dúvidas das personagens, de quem são, de quem fizeram delas, do que se espera delas, o que é suposto serem daqui para a frente. E portanto é um livro extremamente introspectivo. É um livro para o qual eu fiz um vlog de leitura, e portanto eu fui falando do livro à medida que eu fui lendo, estas dúvidas que me assaltaram. É um livro extremamente filosófico, pelo que vocês podem também ver daquilo que eu estou a dizer agora, e é mesmo muito interessante, mas não será para toda a gente, porque é um livro extremamente parado e lá está, é muito introspectivo. Há pessoas que não gostam muito disso, mas nós nunca vemos esta perspectiva do que acontece aos heróis depois de salvarem o mundo, e é isto que este livro faz, é mostrar-nos o que acontece aos heróis depois de terem salvado o mundo. Portanto, eu gostei imenso. Este livro foi-me enviado pela editora. Ainda bem que eu geralmente sigo os meus instintos, porque eu ainda tive um bocadinho medo de ler este livro porque as reviews não são muito positivas, mas acho que é porque as pessoas vão à procura de uma coisa que o livro não é outra completamente diferente e não se conseguem ajustar àquilo que depois encontram no livro. Depois tem aqui o volume 18 de Promised Neverland. Este volume está quase a terminar, faltam só 2 volumes para terminar esta história, vai ter 20 volumes, eu estou sempre a dizer isto, eu nunca digo sobre o que é esta história. Portanto, é uma história que debate muitas questões éticas, é uma história que nos faz questionar muitas das coisas que nós aceitamos como normais na nossa sociedade e ao mesmo tempo manda-nos para um mundo de coisas horríveis e nós questionamos, será que se estivéssemos naquela situação íamos aceitar isto, íamos enverdar por caminhos de revolta ou íamos simplesmente aceitar, ou o que quer que seja. É uma história que já me deixou pensar muitas vezes e eu quero muito ver como é que terminam, porque ainda faltam aqui algumas coisas. Este livro já tem aqui muitas coisas de alguma redenção e ao mesmo tempo assombro e ao mesmo tempo horror, e em agosto sai o último volume. Depois pode ser que eu faça um vídeo sobre os volumes todos de Promised Neverland, com spoilers, por acaso alguém querer ver e não se importar com spoilers, portanto, nessa altura eu logo vejo o que é que faço. A seguir vem um livro que eu praticamente não consegui pousar, e esse livro é Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. É o primeiro livro que eu finalmente leio da autora, apesar de que eu já tinha este livro em inglês há cerca de um ano. Eu tenho Daisy Jones and the Six também por ler, tenho
tenho mais algum dela que está traduzido para português, mas assim que eu vi que este livro ia ser traduzido, eu sabia que eu tinha de ler em português, porque eu sabia que ia querer emprestar à minha mãe. A verdade é, vou querer emprestar à minha mãe. E portanto nós temos aqui a história da Evelyn Hugo. A Evelyn Hugo é uma estrela do cinema de Hollywood dos anos 50, 60, sendo esse o auge dela, mas uma pessoa que ainda esteve no estrelato durante muito tempo. Ela tem neste momento 79 anos, se não me engano, e portanto está a querer afastar-se um pouco das luzes da ribalta, perdeu a filha e está a passar agora por uma fase em que ela quer, depois de uma vida inteira em que teve uma vida privada extremamente recatada, em que ela tinha uma persona pública, mas da vida privada dela praticamente ninguém sabia nada, ela finalmente decidiu que queria falar sobre isso e então exige que haja uma pessoa que está a trabalhar há pouco tempo numa revista, não é de fofocas, mas uma revista mais direcionada para moda e coisas assim, mais desse âmbito um bocadinho mais, ou um bocadinho menos intelectual, e ela exige então que essa pessoa, Monique, a entreviste. E a verdade é que ela depois lhe diz que não quer uma entrevista, não está a dar uma entrevista para a revista, o que ela quer é que a Monique escreva um livro com a biografia dela. E portanto nós aqui vamos saber como foi a vida da Evelyn Hugo, o que é que fez com que ela fosse parar a Hollywood, quais eram as raízes dela, as coisas pelas quais passou, o porquê de ter casado 7 vezes, como é que foi a relação com esses seus 7 maridos, quem foi o grande amor da vida dela, que é algo que para o público sempre foi uma incógnita enorme. Qual dos 7 maridos terá sido o grande amor da Evelyn Hugo? E portanto temos aqui tudo isso, mas temos também muito mais. A Evelyn Hugo é uma personagem com a qual eu tenho zero a ver. Não considero de todo uma personagem que eu vá levar como modelo para a minha vida, porque não é. A forma como eu vivo a minha vida, os meus valores não têm absolutamente nada a ver com a Evelyn Hugo, mas é efetivamente uma personagem que quis sair das condições em que estava, quis chegar mais longe, fez por isso, muitas vezes de forma um pouco questionável, um pouco mais ou menos muito questionável, e que conseguiu atingir um patamar que algumas pessoas se calhar não teriam nunca pensado que ela poderia atingir. É efetivamente uma personagem que nos deixa boquiaberta muitas vezes. Não é uma personagem que me vá fazer mudar o que é que seja na minha vida. No entanto, quando eu terminei este livro, deixou-me um vazio enorme, deixou-me a pensar na minha vida e na maneira como eu vivo a minha vida e a repensar os meus valores e a forma como eu sou pouco ambiciosa. Mas é o que para mim faz sentido. Acho que cada pessoa deve saber o que quer da sua própria vida e quando o faz, quando sabe, não deve deixar que outras pessoas digam como alguém deve viver essa vida. É vossa. Vocês é que vivem a vossa vida, são os vossos parâmetros, as vossas regras, é a vossa vida, são os vossos valores, tem de fazer sentido para vocês. Óbvio que os meus valores e os meus limites, a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro e portanto há aqui muitas coisas que a Evelyn acaba por fazer para conseguir trepar em Hollywood que não são coisas que eu sequer considero aceitáveis, pronto. Mas é um livro extremamente interessante, muito difícil de pousar. É um livro que me deixou aqui, houve momentos em que eu tive de fechar o livro porque há aqui coisas que estão muito bem retratadas e leiam, efetivamente vale a pena e muito bom. Depois, para o Clube de Leitura, tenho aqui Um Tambor Diferente, de William Melvin Kelly. Este autor escreveu este livro quando tinha 23 anos, ele foi publicado em 1962, apesar de ele ter sido escrito em 1960. Foi escrito por um autor negro e isto é interessante de frisar porque esta história está escrita da perspectiva de personagens brancas. Basicamente existiu há algumas décadas atrás, bastantes décadas atrás, um êxodo enorme das pessoas negras num determinado estado dos Estados Unidos. Eu não faço ideia qual é, o estado que ele menciona aqui é fictício, portanto ele criou aqui um estado e fez com que o êxodo se passasse nesse estado fictício, mas efetivamente houve uma altura em que numa determinada região dos Estados Unidos as pessoas negras simplesmente pegaram nelas e saíram daquele estado à procura de outra vida noutro sítio, noutro estado e portanto nós temos aqui isso a acontecer.
A situação que acaba por desencadear esse êxodo, e depois vemos, maioritariamente, porque é o que está neste livro, é a perspectiva das personagens brancas que ficam para trás, a verem o que é que acontece, a verem toda esta movimentação de pessoas a sair, porque eles estão parados num sítio que fica até muito perto da paragem do autocarro, que depois toda a gente usa para ir embora. E portanto temos as personagens brancas a não perceberem nada do que está a acontecer. Temos algumas personagens que vamos vendo um pouco do passado delas e que vai justificar o que está a acontecer naquele momento. Temos aqui a perspectiva de uma criança que eu acho deliciosa. Temos aqui personagens que vão acabar por nos surpreender muito pela positiva. E temos também aqui alguns personagens que, no meio de toda a confusão que vão sentir em relação àquela situação, não vão saber lidar com isso. Vão depois começar a perceber quais são as consequências de todas as pessoas negras estarem a sair daquela região, e quando começam a perceber efetivamente as consequências disso, começam a ficar extremamente frustradas. É um livro escrito a várias vozes, portanto temos aqui muitas personagens muito diferentes, de muitos backgrounds diferentes, de diferentes estatutos hierárquicos, portanto temos aqui pessoas muito pobres, temos aqui pessoas de uma família rica, temos até a perspectiva de uma família que no passado já teve escravos. E temos então aqui a forma como eles veem toda essa situação. Foi um livro que eu adorei, é um livro que dá pano para mangas para discutir, dos melhores livros que podia ter sido escrito para o Clube de Leitura, porque efetivamente tem uma discussão enorme, muito interessante, e mais tempo houvesse, que mais tempo nós ficávamos a falar deste livro. Portanto, definitivamente um dos livros que eu aconselho, porque é muito, muito bom. E agora que eu vos vou apresentar o último livro que eu li ainda durante o mês de Abril, é que eu acabei de me aperceber que me tinha esquecido que o livro anterior, Um Tambor Diferente, e o livro que eu vos vou mostrar agora foram lidos também para o Ler a Diferença, da Quem Me Lera. A Quem Me Lera tem uma página no Instagram, se vocês não conhecem, vão ver, vão conhecer. Ela diz as coisas de uma forma bastante informada e, portanto, vale muito a pena conhecer a página dela. Ela costuma ter alguns desafios e, neste caso, ela vai andar a fazer o Ler a Diferença, cujo primeiro mês era então o mês de Abril e que foi questões raciais, e eu agora não tenho certeza de me estar a enganar no nome. Sei que este mês é a identidade de género e, portanto, eu acabei por ler em maio Um Tambor Diferente e acabei por ler também este, que não só deu para o Ler a Diferença, como deu também para o Abril Contos Mil, da Mafalda. E, portanto, A Phoenix First Must Burn, da Patrice Caldwell, que no fundo o Patrice Caldwell o que fez foi compilar aqui vários contos de várias autoras negras. Estes são 16 contos de 16 autoras negras, com personagens femininas negras, personagens femininas muito fortes e que acabam por estar aqui em situações do mais variado possível. O primeiro conto é ficção científica, depois daí para a frente são praticamente todos de fantasia. É muito interessante ver estes contos. Houve aqui alguns que eu gostei mais que outros, obviamente. Tenho o Millie, da Justina Harland. Tenho também aqui o Tender-Headed, da Dani Lore. E depois tenho o Sequence, da J. Marcel Corey. Houve algumas autoras que eu gostei tanto da forma como escreveram estes contos que eu acabei por pôr livros em wishlist. Há muitas autoras que estão aqui que não têm nenhuma obra publicada, mas escreveram os contos então para este livrinho. É um livro muito interessante, um livro em que vocês provavelmente até conhecem algumas das autoras, porque lá está, em 16 autoras, pelo menos a Elizabeth Acevedo vocês deverão conhecer. E portanto eu gostei imenso deste livro. É um livro 4 estrelas, nem todas as histórias funcionaram para mim da mesma forma. Houve histórias que eu gostei muito, houve outras que eu até gostei, mas havia ali alguns elementos que já não fizeram tanto sentido, outras que não gostei assim particularmente, mas mesmo assim o mínimo que eu dei a alguma história aqui dentro foi 3 estrelas, portanto interessante, simplesmente não achei que tivesse sido explorado provavelmente da forma que para mim fazia mais sentido. E portanto este foi o último livro do mês. E portanto estas... Ai meu Deus! E portanto estas foram as minhas leituras do mês de Abril, aqui enquanto eu tento não fazer estragos e deixar cair livros. Portanto, estas foram as minhas leituras do mês de Abril, foram leituras muito boas, livros que eu continuo a ler, livros muito, muito bons. Digam-me nos comentários se vocês já leram algum destes livros, se algum deles é um livro que vos deixe curiosos, se já faz parte da vossa wishlist, se já leram e gostaram, se não gostaram. Digam-me tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui, adeus e até à próxima. Tchau!